Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre, conosco Milton Felipelli. Tá certo? Tudo certo, Milton? Tudo bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso aí, senhor Milton. Recebemos aqui uma questão, essa aqui que diz assim: o que é necessário para se organizar uma reunião de desobsessão? Desobsessão. Nós vamos chegar lá, mas antes temos que dizer o seguinte: esse trabalho nós podemos considerar o de maior responsabilidade de uma casa espírita. A reunião de desobsessão, por tudo quanto vai ser possível conversar hoje, nós podemos perceber, é o trabalho mais difícil, mais áspero, mais dificultoso que se pode realizar dentro de uma casa espírita. Pela ordem, nós podemos anotar que a primeira necessidade é a de que o centro espírita tem que ser muito bem estruturado. Não estamos nos referindo apenas à parte física, que é necessário. Claro. Necessário, ser solidamente edificado. Mas a parte humana, isso que normalmente se costuma chamar de base para a atividade doutrinária. Então, ter o que o centro tenha instituído como fundamento do seu trabalho, o conhecimento da doutrina espírita em primeira ordem, em primeiro lugar. Porque sem o conhecimento específico vai ser difícil entender a sequência de atividades da própria casa. E, em seguida, é a preparação do elemento humano. Com o conhecimento, a preparação do ponto de vista, vamos dizer, da psicologia espírita, porque existe a série de reuniões, entre elas uma reunião que poderá ser organizada para atender essa necessidade ligada à desobsessão. Desobsessão, a obsessão, segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que está aqui sobre a nossa mesa, obsessão é a relação moral que existe entre os espíritos pela sua inferioridade. Então, não existe obsessão por amor, obsessão superior, que o termo obsessão já significa uma enfermidade de origem espiritual, no processo de relacionamento moral entre os espíritos. Mas depois a gente poderá, quem sabe, entrar em alguns outros detalhes. Então, a estruturação da casa espírita, a preparação do elemento humano, o conhecimento do espiritismo, a preparação do elemento humano, e aí se pode perceber, se pode verificar se o grupo tem condições de instaurar uma reunião dessa natureza. As reuniões que se pode organizar no centro, fora daquelas que normalmente as pessoas costumam falar, as prioritárias é a reunião de assistência espiritual ligada com a doutrinação de espíritos sofredores, porque a reunião de desobsessão é para tratar de espíritos obsessores. Aí é que reside o maior perigo, conforme nós estávamos salientando lá. Muitas pessoas não acham isso, mas a nossa experiência mostra que indica que se não tiver um preparo muito grande, o centro não deve nem pensar na reunião de desobsessão, se faltar primeiramente o conhecimento
doutrinário e segundo uma condição moral suficientemente boa para atender esse objetivo. Nós falamos, num dos nossos programas anteriores, sobre as evocações. Falamos. Né? E até você comentou que a desobsessão não deixa de ser uma espécie de evocação, onde a gente evoca os espíritos que estão ligados a uma pessoa. A gente não sabe exatamente quem eles são, mas sabe-se que está ligado a alguém que está passando por um momento difícil. Como você mencionou, é importante o conhecimento da doutrina e, sobretudo, nós temos que, acho eu, entender que a responsabilidade desse trabalho é gigantesca, porque nós estamos nos envolvendo, muitas vezes, com espíritos que querem que aquele frequentador morra, se suicide, enfim, quer prejudicar aquela pessoa de tudo quanto é forma que ele puder, né, levar ele se prejudicar. Cabe ao centro espírita atender, porque na verdade, acho eu, Milton, que esse espírito, também pela experiência, não deixa de ser um espírito que está sofrendo, né? Porque ele está passando, tentando prejudicar por um sofrimento anterior. Sempre decorre, ou a grande maioria das vezes, de causas anteriores e que eles tiveram uma relação. Nós temos feito algumas experiências nesse sentido e nós tentamos ali fazer com que o espírito se recorde da encarnação anterior, que ele esteve ligado a esse encarnado. Normalmente, houve o contrário. Aquilo que ele reivindica, ele fez na encarnação anterior. Então, na verdade, é o que a gente sempre fala aqui, efeito de causas. É perseguição mesmo. Então ele vem atrás por conta de uma causa, só que ele se esquece que na encarnação anterior, ele mesmo foi o gerador da problemática, da causa. É verdade. Né? Então, para isso a gente precisa entender e precisa ter conhecimento da doutrina, porque esses espíritos a gente não pode imaginar que eles são bobos. Muito inteligentes. Na sua maioria são extremamente inteligentes e para a gente poder convencê-los não é fácil. Muitos deles, dia desse chegou um espírito na reunião que ele foi lesado materialmente e ele queria porque queria receber a parte dele. E para tirar da cabeça do espírito que ele não precisava mais de dinheiro. Não precisava mais de dinheiro, de terra, de nada. Então, são coisas assim extremamente difíceis que a gente vai lidar numa reunião e precisa de conhecimento e de preparo dos médiuns. Isso, é nesse ponto que eu quero fazer uma insistência. Como nós sabemos, a reunião ela é produzida pelo trabalho de comunicação, isto é, os espíritos se comunicam através dos médiuns e o complexo da reunião, no caso, com a ajuda do diretor, do doutrinador, do coordenador, do dirigente, é que vai ocorrer esse necessário diálogo para que o espírito possa ser devidamente esclarecido. Detalhe, não tem tempo para acabar, porque é engano imaginar que numa reunião, em 5 minutos de conversa, um espírito que está perseguindo, que está realmente se relacionando obsessivamente, ele desperte e passe, a partir daí, deixar de perseguir a pessoa ou o espírito. Isso por encarnações a fio, né? Isso.
É engano nosso imaginar. Então, muitas vezes eles retornam sob os mesmos nomes ou sob nomes falsos, fictícios, mas é por isso que depende, eu falei da psicologia espírita, da agudeza de quem dirige ou dos próprios médiuns para fazer essa identificação. É preciso muito cuidado nessa parte, muito esmero. Então, é uma reunião difícil, nesse particular, os médiuns têm que ter uma boa qualidade moral. Aliás, eu aproveito para dizer que Allan Kardec escolhia os seus médiuns segundo a fidelidade mediúnica, a boa assistência espiritual e a condição moral. São 3 degraus, 3 fatores, segundo os quais Allan Kardec convidava alguém para servir como médium no seu centro espírita. E aqui não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então, é preciso um extremo cuidado, uma excelente preparação, conhecimento doutrinário e saber como é que os espíritos agem pelas figurações reais apresentadas pelo Coelho. Ele já está demonstrando, na qualidade de dirigente de reunião, como é que as coisas se passam nesse nível de relacionamento. Esse nível de relacionamento, eu insisto, porque está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, senão eu não faria insistência alguma. Mas eu tenho que fazer. Esse nível está na razão direta do relacionamento anterior, na retaguarda dos espíritos. É por isso que Kardec facilitou nosso entendimento, dizendo que ela se ajusta, a obsessão, se ajusta exatamente pelo processo de relacionamento entre os espíritos inferiores, moralmente falando. Então, esse detalhe, eu peço que levem em consideração, leiam e releiam e treleiam o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, porque ele é um tratado para nós entendermos. Aliás, muitos psicólogos espíritas tratam seus pacientes exatamente porque aprenderam aqui no capítulo 23 a problemática da obsessão. Ela é muito maior do que nós possamos imaginar. Sem dúvida. Ela é muito maior. Eu não vou usar essa expressão terrorista que muitos oradores espíritas usam, de que passamos a maior epidemia obsessiva do planeta, porque a gente precisa tomar cuidado com coisas que podem suscitar o terror. Mas o vínculo nosso, do ponto de vista da inferioridade moral, entre nós, entre os espíritos aqui da Terra, é muito grande. Você sabe, Milton, que existe já, e você conhece alguns casos, em que a coisa é tão séria que aquela pessoa que está sendo obsediada, ela não consegue se desligar do obsessor. Às vezes você vem na reunião, já aconteceu mais de uma vez, nós conversarmos com o espírito e ele dizer, mas ele continua me chamando. Então veja, e o ele continua nos chamando, somos nós, né, na nossa condição aqui do planeta, pela nossa faixa de pensamento, né? E repetição das atitudes. Porque a gente não muda. Então, enquanto nós mantivermos isso... enquanto estiver na mesma atitude, nós vamos estar ligados a espíritos ainda inferiores. E como o Milton mencionou, é sempre pela inferioridade. É o que Kardec fala. Ele apresenta essa tese. Então, se a gente sabe disso, como é que eu vou fazer para mudar? Então, e é preciso tomar cuidado, porque como o espírito obsessor, digamos, o arquiteto da obsessão, nunca está sozinho. Ele forma verdadeiras grupos, grupos, grupos para poder fazer os seus ataques obsessivos. Sobra muito para o grupo mediúnico. Também. Por quê? Porque eles sabem que se eles neutralizarem
os intermediários, não vai ocorrer o tratamento como é necessário. Eles sabem disso. Sabendo disto, eles procuram realmente neutralizar aqueles que podem servir como meios para a elucidação dos casos. Como são muitos, nós aqui não vamos citar nenhum. Claro. Mas com um pouco de cuidado, a pessoa interessada, além dessas indicações bibliográficas que nós estamos expondo, pode conversar com pessoas ligadas a trabalhos da desobsessão e vão ouvir histórias horripilantes que a gente não se dá conta quando está encarnado fazendo as coisas aqui no dia a dia. Qualquer ato nosso ligado com o próximo, e você citou o fato de um lesar o outro, e falou só do dinheiro, não está falando assim do aliciamento sexual, do aliciamento amoroso, de droga, de vícios e tudo mais. Por exemplo, a maior parte das pessoas que consomem álcool, a maior parte é sempre assistida por espíritos. Sempre está ali um grupo grande de espíritos. Esses espíritos se aproveitam até das ligações do passado de quem é o usuário para poder fabricar esses momentos obsessivos. É uma coisa muito interessante, importante e que serve como advertência para nós. Tem uma outra questão que você lembrou, que às vezes esses grupos que se formam na obsessão, por vezes procuram assediar alguns médiuns, por vezes eles assediam a casa, os trabalhos, porque esses trabalhos realizados, eles incomodam esses espíritos. Por quê? Porque sempre que há um trabalho desse, há uma ação dos benfeitores espirituais para minimizar essa problemática do modo geral. Isso. Então, existe uma ação, a gente pode perceber que em muitas casas esses trabalhos, eles começam e eles não vingam, não vão adiante. Porque as pessoas que dele faziam parte, não estão suficientemente, talvez, preparadas para suportar essa, vamos chamar aqui entre aspas, pressão espiritual. É para resistir, né? Ser perseverante no objetivo. Isso. Se nós estamos na casa espírita, a gente tem que entender. Tem gente que fala, mas se for... Tem casa espírita, por exemplo, que tem uma outra instituição que eles encaminham para outra instituição. Onde já se viu, nós somos espíritas. A gente tem que conhecer a doutrina. E confiar. Saber o que é possível ser feito. Agora, se eu não estudo e não conheço, como a gente insiste aqui... fica muito difícil. Fica difícil, né? Não vamos chegar a lugar nenhum, né? E é preciso tomar cuidado realmente. Bem, então nós tocamos ligeiramente no assunto, não suficientemente em forma de aprofundamento, mas agora preciso dizer assim, a obsessão é reconhecida, como ela estamos mencionando aqui, uma ação dos espíritos. Quem sabe mais sobre obsessão não somos nós, são os espíritos coordenadores dos trabalhos de uma casa espírita. Todo centro tem os seus protetores, os coordenadores de trabalhos, e são esses irmãos que sabem muito bem quando uma pessoa está passando por uma obsessão. Porque existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, conforme Allan Kardec descreve no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Então é preciso saber disso para a gente localizar o encaminhamento das soluções. Porque tratamento de obsessão tem o dia para começar, mas não tem dia para acabar. Pode levar anos, pode levar uma encarnação inteirinha. E nós temos que ter essa visão e também esta lente de observação. Se nós não tivermos essa lente de observação, nós não vamos nem perceber detalhes específicos que são causadores de inúmeros distúrbios dentro da própria casa, dentro da família,
dos obsediados, se for o caso encarnados, e também das famílias e casas dos lares dos médiuns, que são os veículos para atender a essa necessidade. Só um detalhe que a gente já conversou aqui por diversas outras vezes, mas a gente precisa entender como é que se dá a obsessão, que é pelo pensamento. Sim. A gente já falou isso aqui diversas vezes, mas é preciso que a gente lembre sempre, de acordo com o que nós pensamos, nós estaremos nos ligando a espíritos. Mesmo que seja caso de outras épocas, a doutrina já nos ensinou como é que a gente pode fazer para melhorar isso. Se a gente tiver com o pensamento elevado, nós seremos de mais difícil acesso para esses espíritos. E bem assistidos espiritualmente. Então, né? são às vezes coisas que nem sempre é tão simples, porque se fosse simples, não precisaria de toda uma doutrina como a doutrina espírita para nos orientar nesse sentido. Mas que é possível que a gente faça. E o Centro Espírita é, por hora, o único meio que nós temos de suporte para a solução desses casos. Pela oportunidade, pela generosa atenção de todos, desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembrando mais uma vez da lembrança do Milton aqui, do capítulo 25 do 23, desculpe, do livro dos médiuns, para se aprofundar um pouquinho mais, Isso né, mesmo. no estudo, no conhecimento relacionado à obsessão. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.